Mas é importante ressaltar que os comportamentos onde, né, dessa mitologia de Narciso, que contemplava a si mesmo e, e se apaixonou por si mesmo de uma maneira patológica, é uma característica que é da infância, né? Então, a criança por si mesma, ela vê o mundo como se tudo tivesse confluindo para o ego dela, para a direção dela. Então, tudo que acontece com os pais, que acontece no seu ambiente, da sua casa, é devido a si mesmo. Então, isso o narcisismo é uma característica infantil, mas é uma característica saudável na criança, porque ela está se desenvolvendo, ela está se descobrindo, ela está se reconhecendo no mundo. Grande questão é que quando a gente transfere essa situação de auto-idolatria, de enxergar que o mundo está se servindo a você, quando a gente carrega isso para a nossa fase adulta. Que é isso que a gente vai estudar hoje. Então, vou conversar a respeito de algumas falas para a gente identificar em nós mesmos traços narcisistas, né? Porque todos têm traços narcisistas, porque a gente está num processo de autossuperação do egoísmo. Então, essa síndrome, né, quando ela não está instalada como patologia, quando ela não é o carro-chefe da pessoa, que é aquela pessoa, a gente pode chamar uma pessoa que tem um complexo de narcisista, né? Enquanto esse complexo não está instalado, a pessoa pode apresentar traços, e a gente mesmo, às vezes, pode ter traços narcisistas, né? Mas o complexo talvez não esteja instalado. Então, primeiramente, eu quero abordar o tema narcisista com relação aos relacionamentos, né? Os relacionamentos, seja amoroso, de amizade ou profissional. Então, o que acontece com uma pessoa com comportamentos narcisistas, né? Ela costuma idealizar a vítima para criar uma conexão rápida e uma dependência emocional. Por quê? Porque se eu conseguir primeiro identificar uma pessoa que é frágil emocionalmente, que busca alguém para depender emocionalmente, então essa pessoa é uma pessoa ideal para eu controlar, né? Então, o que normalmente uma pessoa com comportamentos narcisistas começa a enredar a vítima, né, para controlar ela, para ter alguma, subjugá-la. Uma das frases são o seguinte: eu nunca senti isso por ninguém antes, você é minha alma gêmea, percebe? Então, é como se eu colocasse a pessoa num pedestal, enchesse ela como posso dizer, de um sentimento de grande valia, porque todos nós, é o que nós procuramos, né? É ser valorizados, né? Todo mundo, a gente quer ser valorizado. Tá? A idealização do príncipe, né? O príncipe que vai me tratar perfeitamente, a princesa que vai ser a que vai me servir o tempo todo, né? Então, outra frase também: nós fomos feitos um para o outro, ninguém te entende como eu. E mais para frente pode-se dizer assim: só eu entendo você. Não existe outra pessoa que vai amar mais você do que eu mesmo. Não existe uma pessoa que vai entender mais você do que eu mesmo, né? Você é perfeita demais. Não sei como vivi tanto tempo sem você. Essa é uma das frases que a pessoa ela vai criando essa estrutura de dependência emocional, né? E quando vai ganhando essa confiança dessa pessoa que ela está se relacionando, independente das áreas, ela começa a falar as seguintes frases: você deveria me agradecer por eu estar com você, ninguém mais te aguentaria. Olha que interessante, né? Então, você deveria me agradecer porque só eu, né? Só eu sou o caminho, a verdade e a vida para você. Só eu sou. Entende? Só eu que tenho aquilo que pode satisfazer você. Então, você precisa depender de mim, porque dependendo de mim, eu posso controlar você. Eu posso te tornar que o meu universo seja o teu universo. Então, a outra das frases é: você não é nada sem mim, eu achei que você fosse inteligente, mas eu me equivoquei, né? Então, ó, quando a pessoa está sendo, então, já conquistada, né? Então, ela começa a rebaixar aquela pessoa que ele já controlou, que ele já vitimizou, né? Então, por quê? Porque se eu tiver alguém que se sente inferior a mim e que precisa de mim,
eu preciso tornar ela nesse lugar de rebaixada, de inferiorizada, de pequena, que precisa de mim perdidamente. Então, muitas pessoas elas fazem isso com a questão financeira também. Porque se o homem, né, não deixa a mulher trabalhar, não deixa a mulher se formar, não deixa a mulher se desenvolver, porque ele quer alguém que seja controlável por ela. E o que mais controla hoje em dia, a não ser as finanças, né? Então, tem muitos homens ricos que têm narcisismos e usam dinheiro como forma de manipulação. Então, isso é a codependência emocional, né? E o narcisismo, né, os comportamentos narcisistas, eles muitas vezes se encontram porque alimenta a ferida do outro, alimenta a dependência que o outro tem. Quer comentar algo sobre? Eu vejo que esse transtorno, como você citou inicialmente, ele é saudável, né, quando envolve a nossa autoestima, né, e como você citou, a criança, ela se sente o centro do mundo, né? Mas à medida que ela for se desenvolvendo, ela vai ter que se desenvolver a ponto de equilibrar essa grandiosidade, porque a criança, ela pensa que pode tudo, né? E que ela tem todos os poderes do mundo, né? Então a gente percebe isso na própria convivência com a criança. E a gente percebe muito isso na gente, mas de uma forma mais equilibrada, né? Eu preciso de uma autoestima em ordem, eu preciso me valorizar, eu preciso estar bem comigo mesmo, para que eu possa interagir com o outro. Então, esse narcisismo é um narcisismo mais, é um nível, vamos dizer assim, saudável. E tem esse nível que você está citando aí, que é o nível exacerbado, exagerado, né? A megalomania, a grandiosidade. Eu sou tal, né? Ninguém é melhor do que eu. Então, eu percebo isso muito, muito, muito. Percebi muito em pessoas que eu convivi perto de mim. Então, essas frases que você fala aí, eu ouvi muitas vezes, né? Muitas vezes, e pessoas bem próximas de mim. Então, é bem interessante a gente abordar isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê, né, observa isso, né, percebe em outras pessoas, a gente também precisa ter uma autopercepção, né? Aonde que está desequilibrado em mim, né? Aonde que eu estou exagerando aqui. Porque se a gente tem essa consciência, já é um bom passo, acredito eu, né? Para que a gente traga ao equilíbrio. Porque todos nós temos uma certa dose de narcisismo, mas não podemos deixá-la tornar-se tóxica. Então, essa codependência, ela torna o narcisista, ele é o controlador, né? Ele gosta de ter o controle da situação. E o codependente, ele quer tentar consertar esse narcisista, né? Ele quer tentar salvar esse narcisista. Então, muitas pessoas, elas ficam com uma esperança que esse narcisista mude, que se transforme, que pare de bater, que pare de xingar, que vai mudar. Afinal de contas, ele faz coisas para mim tão maravilhosas. Afinal de contas, ele me dá tantos presentes, né? Então, o codependente, ele tenta consertar o outro. E, na verdade, essa busca de mudança é aquilo que a constelação fala muito claramente, Bert, que ninguém muda o outro. Ninguém. Ninguém pode tomar atitude de se auto-refletir e de pensar que comportamentos que eu estou tendo para com os outros. Ninguém consegue entrar na mente do outro e refletir pelo outro. E a busca da auto-melhora, da evolução, ela é totalmente pessoal. Totalmente. Então, o que eu vejo, né, como terapeuta, né, os casais, né, não só com os casais, mas os mães, os filhos, os parentes, os amigos, a necessidade de que, às vezes, vai buscar terapia para mudar outra pessoa. É verdade. Né? Então, eu estou aqui porque o meu marido precisa mudar. Né? Meu Eu filho. estou aqui porque o meu primo precisa mudar. O que eu tenho que fazer? Né? Então, a gente sente, é uma busca em tentar consertar o mundo externo, consertar as pessoas, e no final das contas, o despertar é quando a gente reconhece que a gente é responsável pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes, como que a gente vê o mundo. Né? Então, o mundo não vai mudar. Né? As pessoas, às vezes, elas fazem terapia, e quando elas geram essa reflexão, elas dizem, poxa,
meu marido mudou, as coisas mudaram, meus amigos do trabalho mudaram, mas na verdade nada mudou. O que mudou foi a minha percepção sobre aquela realidade, sobre aquelas situações. Então, o narcisista, ele desvaloriza, e o dependente tenta provar valor. Sim. Então, é um algo assim, é um fogo que alimenta com mais gasolina, né? O comportamento. O narcisista afasta e o codependente corre atrás. Né? Então, com o tempo, o codependente vai perdendo sua própria identidade, ficando emocionalmente exausto, ansioso e cada vez mais preso a uma necessidade de provação. Muita gente que vai procurar terapia, ela já não mais se reconhece, não sabe mais quem é, não sabe mais o que gosta, não sabe mais os seus sonhos, está totalmente despersonalizada, porque viveu o sonho de outra pessoa, viveu a vida de outra pessoa. Sim. E daí eu pergunto assim para a pessoa, mas o que você gosta de fazer? Eu não sei, né? O que você gosta? Qual que é o seu sonho? Eu não sei mais. Né? Passou tantos anos vivendo uma vida, às vezes, de fuga da realidade com a sua própria dor, porque quando a gente não quer enfrentar nossos medos, nossos defeitos, nossas dificuldades, aquilo a gente precisa tomar decisão, a gente entra no modo fuga da realidade. Essa questão de deixa a vida me levar, é como se daí vem a bebida, muitas vezes, vem as compulsões, né, alimentar, várias compulsões, elas vão tomando como se fosse a base dessa negação da realidade. Posso? Claro, a hora que você quiser. Eu penso que quando a pessoa entra nesse looping aí, ela perde a consciência, a própria consciência dela. Quando ela perde a própria consciência, porque vive em função do outro, para se validar, ou para se dar um pouco de valor que não tem, né? Porque a vítima vai encontrar o algoz, e o algoz vai encontrar uma vítima. Eles se atraem. Você consegue entender isso? Sim. Mas isso, se ambas essas pessoas tiverem, vamos dizer assim, a consciência de si, eu acredito que elas possam estar se equilibrando e se curando. Porque tem gente que fala assim, narcisista não tem cura. Eu ouço muito isso, de terapeutas, que não tem cura. Eu diria para você, se ela tem a centelha divina e ela quiser, ela consegue equilibrar isso. Não digo totalmente, mas ela consegue ter a consciência de como ela é. Isso eu acredito. Tem gente que diz, não tem jeito, que lá não tem cura, vai morrer sozinho, entendeu? Tá ferrado. Eu não acredito nisso. Quando a pessoa realmente quer e ela consegue ter uma certa consciência disso, né, de presença de si mesmo, ela vai se conscientizar dos atos dela, de como ela está agindo, reagindo, entende? Eu acredito. Eu não vou sentenciar ninguém. Eu, como terapeuta, eu não sentencio ninguém. Eu acredito muito no ser humano. Se ele tem a centelha, ele consegue. Basta ele querer. É por isso que nós estamos aqui nessa live, né? Porque a gente tem esperança que um mundo melhore, né? As pessoas melhorem. A gente tem esperança e a gente nunca vai desistir de acreditar que a gente está evoluindo, está no processo de autodescoberta, de autoconhecimento, né? Sim. A cura da codependência começa quando a pessoa entende que amar não é se abandonar para manter alguém por perto. Sim, Né? exatamente. Porque o casamento, o relacionamento, as pessoas não podem se anularem para formar uma coisa. Né? Elas têm que se autodescobrirem para potencializar quem elas são, né? Os seus propósitos de vida. Então, 1 mais 1 não é 1 e nem 2, é plural, é milhões, é multiplicação, é expansão, é crescimento. Né? Então, esse é o objetivo dos relacionamentos. Precisam ser completos, né, em si mesmos, para que possam realmente expandir para o coletivo. Porque se eu sou dependente ou codependente, né, eu não estou sendo eu mesmo. A minha consciência está fragmentada. Agora, se eu tenho consciência da minha própria consciência, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né, das minhas emoções, eu vou conseguir ter resultados satisfatórios, assim como o outro, né, meu marido, vai ter também. Agora, se eu estou dependente, eu estou fragmentado. Se achar que eu não sou nada sem ele, eu estou num auto-engano muito grande, né? Eu tenho que estar completa em mim. Assim como a outra pessoa, ele, né? Tem que estar completo em si mesmo, né? Então, equilibrado em si mesmo. Um dos grandes sintomas, então, que você também citou, que é megalomania, né? Que é a grandiosidade
de si mesma, ela demonstra uma crença em real que é superior aos outros, que é única, que é especial, que é melhor que os outros. Ela frequentemente exagera em suas conquistas, então ela gosta de falar, né, das suas graduações e um dia eu dei palestra para tantas pessoas, eu sou doutor disso, eu sou doutor daquilo, eu conheço muito mais do que você imagina, eu já li livros sobre isso, eu conheço todas as religiões, eu estudei as religiões, o que você pensar, eu já sei, né? O que você pensar, eu já sei. Eu Né? já ouvi muito isso. Eu sei tudo, eu sei isso aí. Não precisa Eu me dizer. conheço comportamento humano, eu conheço aquela pessoa lá, sei tudo dela, só de olhar eu já sei tudo sobre ela, né? Então, a pessoa que tem esse comportamento narcisista, ela gosta de falar o quanto ela é importante e o quanto que ela espera um reconhecimento das pessoas, né? Então, algumas falas, né, dessa grandiosidade, as pessoas comuns simplesmente não conseguem entender o meu nível de visão. Então, as pessoas comuns, elas não compreendem aquilo que eu compreendo, né? Elas enxergam muito pequeno e eu enxergo muito maior, superior que elas. Coitadinho delas, né? Então, se não fosse por mim, pelas minhas ideias, esse lugar já teria falido por muito tempo. Se não É fosse isso. por mim, essa empresa já tinha falido. Se não fosse por mim, tudo já tinha que ter, essa família já teria acabado. Se não fosse por mim, né, essa pessoa já estava na pobre, já estava passando fome, né? Eu nasci para grandes coisas, não para misturar com gente medíocre, né? Então, olha esse senso de Eu grandiosidade, nasci para ser madame. Essa foi uma frase minha com a minha mãe quando eu era novinha, quando eu tinha uns 16, 17 anos por aí. Eu nasci para ser madame, eu não quero aprender a costurar, eu falei para minha mãe. Vem aqui me ajudar. Daí, esse é um traço mais, claro que eu desenvolvi isso, porque eu reconheço isso, eu vejo isso. Então, se eu estou vendo, é um sinal que eu equilibrei. O problema é quando a gente não vê. E há uma grande tendência também de a gente mimetiza o nosso ambiente, o nosso contexto. Então, há uma grande tendência de filhos com pais narcisistas serem narcisistas, porque a gente mimetiza, a gente repete os padrões de comportamento, a gente repete o contexto, a gente repete a forma de falar, a forma de limpar a casa, a forma de controlar, a forma de lidar com as pessoas. É como se o cérebro da criança fosse totalmente programado com aquilo que ela está Isso. observando nos pais o tempo todo. É uma E aquilo programação. é uma programação, e se torna aquilo que ela reproduz Sim. inconscientemente. E Né? inconscientemente, exatamente. Então, olha só o quanto que nós somos fantoches dos comportamentos dos nossos cuidadores, né? Não importa se são pais, tios, as pessoas que convivemos, nós somos reprodutores. Enquanto a gente não tiver lucidez para enxergar isso, nós vamos repetir, né? Então, olha que interessante. Muitas vezes eu me vi, né, comendo do jeito que meu pai se alimentava, né? Do jeito que meu pai, o jeito que ele colocava um pouco. Mas olha que o mais interessante é que eu não convivi com ele. Então, Pois é. existe comportamentos que se passam na memória, na genética, né? Comportamento celular. Então, não é só o comportamento dos nossos pais, são comportamentos também de antepassados, que estão gravados no nosso corpo, fixados no Sim, nosso corpo. sim, Então, olha exatamente. que foi feito um experimento, né? Também, né? Não, a programação, eu digo assim, eu posso dizer para você, afirmar para você categoricamente que as programações ela é mais sistemática, ela é maior, está fora de um contexto familiar, né? A programação, o condicionamento do sistema. Então, assim, existe uma programação maior, né? No sistema educacional, político, econômico, e existe esse condicionamento mais micro, mais dentro de casa, mais familiar, né? Na roda dos amigos, a ambiência ajuda muito, né? A sermos como somos, condicionados, programados, imitadores, né? Como você falou ali, o mimetismo. Então, eu vejo isso muito, muito de uma forma ampla e também mais pequena, mais dentro do ambiente onde a gente foi
educado, criado, né? Esse comportamento, né, é instintual, né, é um instinto também que gera todo esse complexo de imitação, né, de compulsão. E a gente pode perceber que a sociedade nossa, né, o atual nível evolutivo das pessoas que estão nesse planeta, elas são extremamente ainda emocionais, né, passionais, instintivas. E os nossos problemas, os nossos sofrimentos, eles vão se acarretando, porque a gente vai reproduzindo comportamentos errados. E daí está todo esse movimento, né, de dor, de sofrimento, de problemas, de choro, de dificuldade. Em qualquer lugar que a gente vai e conversa, as pessoas estão gemendo, sofrendo, gemendo por grandes problemas emocionais. Eu também vejo. E o que faz, né, sair desses padrões é um esforço para quebrar o véu, né, da inconsciência. É isso que a gente está fazendo agora, né, para tentar trazer, né, através desse processo nosso instintivo, trazer para a consciência, para a lucidez, para o cérebro, né, para o cérebro mais evoluído da razão, da percepção. Esse é o objetivo, né? Trazer consciência e lucidez. Por que eu estou fazendo isso? Às vezes a gente age e a gente consegue se enxergar de fora. Olha só, eu estou repetindo aquele mesmo padrão. Já existe um certo nível de lucidez, mas ainda o padrão ainda é maior do que a lucidez, maior que a vontade para poder controlar aquilo, né? Porque nós somos produtos também, né, do nosso contexto, das pessoas. A gente reage, a gente é reativo aos ambientes sociais, aos comportamentos das pessoas, a gente é reativo a isso. E tomar lucidez e controle da própria vida é poucos que conseguem, poucos que querem também, né? Sim, exatamente. Eu preciso muito querer, né, a mudança, né? Como diz uma frase aí, não sei de quem que é. Se você quer mudança, seja a mudança, seja você a mudança, né, nesse mundo. Então, se eu não procurar a minha própria mudança, né? A mudança, ela, para mim, subentende-se que a mudança sempre será para melhor, né? Porque a gente precisa estar expandindo a nossa consciência e essa expansão de consciência possibilita o autoconhecimento. Se eu não me conhecer, se eu não conhecer os meus traços de dificuldade, meus traços de potência, se eu não me conheço, eu não vou ter compaixão de mim, eu não vou me amar. Eu não vou me cuidar. Consequentemente, eu não vou ter do outro. Então, se uma pessoa que tem esse traço narcisista, ele não se conhecer, ele vai realmente ficar na posição de algoz, né? Porque tem uma vítima para que o alimenta. Agora, se eu me conheço, eu não vou fazer tal coisa. Que eu acho assim, né? É uma coisa minha, tá, Luiz? Faust. É uma coisa minha. Se a pessoa realmente quer, ela vai adquirir essa consciência e ela vai sair dessa posição de algoz. E uma coisa que me toca muito é essa questão de nós estarmos nesse mundo, nesse sistema de competição e não de cooperação. Nós precisamos ser cooperativos um com o outro. E nós somos condicionados, né, programados a competir. Então, isso possibilita essas vamos dizer, distorções de modo de pensar, de modus vivendi, né, que tem que ter um algoz. Né? Tem gente que fala, se não tivesse a vítima, não teria o algoz. Né? Então, assim, existe um desequilíbrio grande dentro da sociedade, dentro da própria educação que a gente recebe, né, do próprio sistema. Então, a gente é condicionado a competir. Eu tirei 10, você tirou 7, né? Então... Se a gente admitir, né, que nós somos uma consciência, que ela está em evolução infinita, né? Essa consciência que passou desde da bactéria, né, e vai se desenvolvendo até se tornar uma consciência humana, né? Se a gente admitir que essa consciência está passando por esses níveis de evolução, o tempo que nós passamos como animais, né, como consciência, o mundo animal é um mundo de competição de território, competição por comida, competição por ambiente. Então, olha, a gente está carregando nessa coisa primata nossa, nessa coisa instintual, comportamentos de animais, né? Comportamentos de bichos, e a gente ainda vivencia isso, né?
esse comportamento animalesco que é de competição, né? De que Mas isso dentro da consciência 3D, né? Dentro da dimensão Terra, nós temos isso. Eu acredito que existam consciências mais evoluídas que não precisem disso. Eu acredito. entendo. Eu acredito, assim, que existem consciências, né, mais evoluídas que não vão entrar nessa. Não vão. Eu admiro muito. Eu acho que isso também é uma questão, como nós estávamos falando antes, de expansão, né? Uma consciência expandida, ela não vai competir. Uma consciência expandida, ela vai cooperar. Ela não vai diminuir o outro. Ela vai admirar. E se ela tem uma admiração pelo que o outro faz, pelo que o outro fala, é porque ela também tem essa admiração. Agora, se ela só deprecia, se ela só denigre a pessoa, é porque ela está muito mal ainda dentro dela. A consciência dela ainda é muito primitiva, você entende? Então, eu vejo assim, que quando uma pessoa está, nossa, que lindo, que legal, que bacana, né? Que você conseguiu ampliar sua loja, que, nossa, eu fico muito feliz por você. É muito raro você ouvir isso de uma pessoa, que ela vê assim, a pessoa abriu uma portinha, aí daqui um pouco aquilo expandiu, ficou grande, ficou bonito. Nossa, daí ela entra lá e fala: Nossa, meus parabéns, você conseguiu, que legal, eu fico muito feliz por você. Não, a pessoa sente inveja, deve ter roubado. Sim. Então, assim, eu vejo muito isso, né? Eu sou essa pessoa que, quando olho uma portinha, essa portinha expandiu. Eu lembro de vários casos lá em Joinville, quando eu morei lá, de a pessoa que abriu uma portinha, ou de um comércio que não dava certo, e daí, daqui um pouco, entrou alguém lá que fez dar certo. Eu falo: Meus parabéns. Eu falava assim: Meus parabéns, você conseguiu. Puxa, deve ter algo diferente em você que fez com que você mantivesse esse lugar e ainda expandisse esse lugar. Mas ela fazia realmente por onde. Então, assim, mas não tem, eu não vejo assim muito isso, infelizmente. Eu acho que nós ainda estamos num processo ainda muito primitivo, em termos de sociedade mesmo, sabe, Fausto? Você falou sobre Sociedade. uma Mas palavra-chave a que gente, deu, mas a gente está indo. Eu né? já vejo, por Você exemplo, falou, você. Você é uma pessoa que eu conheci há muito tempo, mas conheço, né, há muito tempo. Tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, pelo que nós conversamos e trocamos. Eu acho incrível as nossas trocas e eu vejo que você é uma pessoa que tem essa admiração pelo outro, tem essa dizer, puxa, que bom, você está conseguindo, parabéns, está evoluindo, é isso mesmo. Prossigamos. Então, essa a palavra-chave, né? Uma eu acho grande muito palavra. legal isso, ver isso nas pessoas. Eu vejo esperança na humanidade, né? Nessa questão consciencial, lucidez, principalmente, né? Eu acho Então, verdade. a gente vai para a Uma próxima, forma então. como eu vejo. O próximo comportamento que o narcisista tem é que é a necessidade excessiva de admiração, que é uma busca constante por validação, elogio, atenção. O narcisista alimenta o aplauso alheio, ele é alimentado pelo aplauso alheio e pode ficar visivelmente desapontado ou hostil se não for o centro das atenções ou se não receber o tratamento especial que julga merecer. Então, é interessante a gente, às vezes, conversar com uma pessoa e analisar isso. O quanto que ela pergunta sobre você. Porque tem algumas pessoas que é interessante analisar, que você começa a conversar com ela, começa a perguntar dela, e ela vai falando de si mesmo, de si mesmo. E daí você vai alimentando, perguntando mais dela, e ela vai falando mais de si mesmo. E em nenhum momento ela fez uma pergunta e disse: e você, como que você está? E você, está tudo bem com você? Ela não consegue sair de si mesma, né? Então, eu faço até essa experiência com algumas pessoas e vou falando, vou perguntando mais dela. E eu vejo que ela vai se empolgando, enquanto eu já fiz essa experiência com pessoas que elas falaram 2 horas de si mesmo e não fizeram uma pergunta sobre e você? Nenhuma. Então, é como se ela fosse inchando, e isso gera um apaixonamento, né? Porque ela está me dando aquilo que mais eu gosto, que é reconhecer o meu valor, reconhecer quem eu sou, né? A pessoa Sim, ama pessoas que perguntam sobre a outra. Ela vai, meu Deus, que pessoa maravilhosa, adorei te conhecer. E você percebeu que ela está tendo um comportamento narcisista. Ela está só olhando para si mesma e se auto-idolatrando enquanto conta. Tem pessoas que elas começam a contar causos sobre sua vida e ficam extasiadas, contando sobre si mesmas, lembrando o passado e quanto que ela é importante, né? Mas não consegue sair de si mesmo. sim. Então, uma das frases são o seguinte: se você viu como todos pararam para me olhar quando eu cheguei, né? Quando eu passo por aqui, as pessoas ficam me olhando
Olha só que interessante, olha que força presencial que eu tenho. Olha como Isso sou também é importante. muito comum na adolescência, né, Luiz? Sim. É muito Então, comum na adolescência. eu mudei o meu Nossa, cabelo, meu total. estilo. Você não vai me elogiar. Que falta de consideração. Eu posto as coisas e espero que as pessoas reconheçam o meu esforço, mas parece que tem inveja de comentar. Isso é muito comum. Né? Então, olha que interessante, né? Essa necessidade, tem pessoas que elas postam coisas na internet e elas entram em depressão se não houver comentários, se não houver visualização, porque elas necessitam, né, desesperadamente ser valorizadas. A gente tem uma necessidade doentia e patológica de receber o valor das pessoas. Porque eu não sei o meu valor, eu preciso que as pessoas mostrem para mim o meu valor. Isso mesmo. Então, o que é uma pessoa segura, né, de si, né? Eu penso assim que por que Madonna ela é a referência às vezes de muitos homossexuais? Porque ela tem um porto seguro de valor. Ela Sim, demonstra que ela se ama. Ela demonstra que ela tem muito valor. Ela parece que ela transpira poder. Eu sou poderosa. sim, Eu poder tenho pessoal. Isso valor, aí, né? Poder poder pessoal. pessoal. Então isso, se eu me sinto alguém, né, inferior, se eu me sinto desvalorizado, pequeno, né, por um comportamento, às vezes, né, homossexual, ou um comportamento que a sociedade me taxa como alguém inferior, doente, né? Então, eu vou me apoiar em pessoas que são referência de poder para mim, percebe? Exatamente. Né? Então, eu preciso desesperadamente que o outro reconheça o meu valor. Validação, né? Validação Validação. pessoal. Validação, pessoal. Né? E o que leva, né, uma pessoa a não reconhecer o seu valor? É aquilo que a gente estava falando, é a programação. Né? Se eu escuto dos meus pais, ou dos meus cuidadores, que eu sou uma pessoa, né, sem valor, sem inteligência, sou burro, não consigo, eu perco a minha referência, que é a minha liderança, né, da minha infância, ou das pessoas que estão, ou pode ser até relacionamentos de adulto, né, que passou muito tempo sendo humilhada pelo marido, pela esposa, ela já perdeu a sua capacidade de reconhecer valor, porque Sim, ela passou tanto tempo ouvindo que ela era inferior, que ela perdeu sua capacidade de reconhecer o seu valor. Então, ela vai buscar desesperadamente por um outro que dê valor a ela. sim, exatamente isso. Ali você está tocando um dos dois extremos, está lembrado? Um dos dois extremos da causa do transtorno da personalidade narcisista é a desvalia ou o outro extremo, que é os pais, né, os cuidadores, darem um valor muito alto para a pessoa, beleza, inteligência, e dar exagerar, né? Super valorizar aquela qualidade da criança. Você é o máximo, você é o tal. Não tem criança melhor que você. Você é isso, você é aquilo, você é o mais lindo, você é o mais bonito, você é o mais inteligente. Então, a criança também vai gerar, né, dentro dela esse transtorno, porque ela não tem ninguém melhor do que ela. Então, são os dois extremos, a negligência, né, e a supervalorização. São, vamos dizer assim, as duas grandes causas, vamos dizer assim, da pessoa gerar isso dentro dela, esse transtorno, né, do supervalorização, a grandiosidade, né, ninguém melhor do que eu, e pela desvalia, porque daí ela vai querer, se ela é negligenciada, ela vai buscar alguém que avalie. Esse é o narcisista que precisa de validação, aquele que foi negligenciado quando criança. Uhum, muito bom. A gente vai para o terceiro agora, senão a gente vai ter que fazer a parte 2, que é a falta de empatia crônica, que é uma das características bem marcantes que a pessoa tem extrema dificuldade em reconhecer, validar ou se importar com os sentimentos, necessidades e sofrimentos dos outros. As Sim. necessidades alheias são vistas como um incômodo ou como algo secundário. Algumas frases que mostram isso você está chorando por isso? Que bobagem, tem gente morrendo de fome no mundo. Então, não reconhece É a forte. dor do outro, não consegue se colocar
na dor do outro. Eu sei que você está doente, mas eu preciso que você resolva isso para mim agora. Então, é dificuldade de reconhecer que o outro pode estar, às vezes, passando uma TPM, passando emocionalmente algo emocionalmente Tão difícil. frágil, né? Então, não me venha trazer seus problemas, eu já tenho muita coisa na minha cabeça para me importar com isso. Então, o problema alheio é minimizado, Sim. porque não Ele, existe empatia. né? O dos outros é minimizado e o dele é muito grande, não tem problema maior que o dele, né? Tem outra boa também que é nisso que você está falando, que é assim, a pessoa está falando de alguma coisa ali. Nossa, você não imagina o que eu passei, assim assado, né? Eu estava em tal lugar e daí uma garçonete me maltratou, daí a pessoa interrompe e diz, não, você isso aí não é nada. Você precisa de ver o que aconteceu comigo. Olha, aí ela começa a dizer que o problema dela é o maior, muito, muito mais desafiador que o da outra pessoa. Ela não quer mais ouvir a outra pessoa, mas ela quer falar do seu problema, que é muito maior. Isso também engloba a falta de empatia. Vamos para o próximo, que é o sentimento de direito. A crença que merece privilégios automáticos e tratamento Essa é comum. especial. O indivíduo espera que as regras comuns não se apliquem a ele e que os Isso. outros submetam suas vontades nos desejos sem questionar. Por exemplo, você sabe com quem está falando? As regras existem para quem não sabe se virar. Eu exijo um tratamento diferente. Eu mereço o melhor cargo, lugar, não importa o que os outros estão aqui há mais tempo. Então, é um sentimento ainda, né, de que eu tenho o direito de pisar nas pessoas. Isso. Eu não vou ficar na fila. A fila é para quem não sabe se virar. Uhum. Ai, ai. O próximo sintoma é a exploração interpessoal. A pessoa tende a usar os outros como meio para atingir seus próprios objetivos. Exatamente. Relacionamentos amorosos, familiares, profissão, costumam ser unilitaristas. Os outros têm valor enquanto forem úteis para a imagem, o Exato. status e o conforto. Preciso que você faça aquele relatório para mim hoje à noite. Afinal, amigo serve para isso, né? Então, usar a amizade para manipular. Eu só continuo conversando com tal pessoa porque ele tem contatos importantes. Você deveria estar feliz em me emprestar o seu carro. Eu faço muito mais por você. Então, essa questão de explorar o outro, para usar o outro como a pessoa, as pessoas ao seu redor, como meios para conquistar os seus próprios objetivos. Usa como degrau, né? Pisa em cima, às vezes denigre, É. humilha para poder ver se cresce mais. Então, Na verdade, é um engano, né? É um auto-engano. Por exemplo, quando a pessoa ela tem vamos dizer, essa característica de estar. Eu passei muito por isso com a minha própria mãe. A minha mãe tinha uma mania de me denegrir para os outros, sempre me depreciando, me diminuindo. E foi tão impressionante que uma vez eu disse para ela, mãe, desista, você não consegue mais me diminuir, você não consegue mais me denegrir, você não consegue mais. E eu sinto que você não me ama. E eu aceito esse fato. Quando eu falei isso para ela, eu percebi claramente sair algo de entre nós, que estava entre nós. Saiu algo, eu vi com meus olhos físicos, eu vi saindo. Então, assim, ali eu senti um grande alívio a partir dali. Eu já estava dizendo para ela que ela não me atingia mais, porque eu já tinha sacado que ela tentava fazer isso para se engrandecer, mas é um prazer momentâneo, vazio, quando a pessoa faz isso com a outra. Ela sente o prazer, sim, ela sente, mas é pequeno, vazio e fugaz. É muito rápido o prazer que ela sente, entende? Então, é um engodo do ego, é um engano do ego. Então, assim, se eu estou aqui numa posição de estar denegrindo o outro para eu me sentir melhor, eu estou no narcisismo. Se eu desfaço do outro. Eu posso até estar vendo alguma coisa nessa pessoa, uma dificuldade, um traço, né, de fraqueza, mas a minha intenção primeira precisa ser apoiar, ajudar, esclarecer. Se a pessoa quiser, lógico, porque ninguém ajuda o outro se a pessoa não quiser, né? Quando a pessoa se fecha, como você sempre fala para mim, a pessoa está fechada, ela está num ponto cego, então ela não consegue dizer não, né? Você está enganada, não é assim. Então é muito comum isso, né? A gente se deparar com essas dinâmicas. Eu acredito que quando a pessoa está aberta a crescer, a expandir, ela vai dizer: puxa, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Você tem razão. Nossa,
É verdade, verdadeiro isso que você está falando. Puxa, eu não tinha me tocado. Olha só, você me deu um bom toque. Poucas pessoas são assim, Fausto, poucas pessoas. Mas é interessante a gente abordar essas características, porque eu acho que muitas pessoas vão até, se elas, nossa, eu sou assim, né? Ela pode, se ela adquirir a consciência disso, já está muito bom, já está Uhum. muito bom. Então, Vou procurar melhorar essa parte. o narcisista ele tem também uma necessidade de ser invejado e também inveja o sucesso dos outros, né? Sim, é Porque ele verdade. queria estar numa posição, né, maior, ele quer ter uma posição que atrai, né, mais pessoas para idolatrar a si mesmo, né? Esse complexo de que o seu egoísmo, né, de egoísmo quer dizer assim, o meu ego é acima de qualquer coisa. Então, isso gera uma arrogância muito grande, comportamentos, né, de altivos, né? Por exemplo, algumas frases, né? Você realmente achou que o seu comentário faria uma diferença para mim? Né? Não discuta comigo, você claramente não tem o mesmo nível intelectual para esse debate, né? Então, julgar sempre os Isso, outros para rebaixar o outro. Então, isso para te gera engrandecer. intolerância à crítica e reatividade, né? Isso, exatamente, exatamente. Como A você usa? arrogância, na verdade, ela é um ponto muito forte de insegurança na pessoa. Quanto mais arrogante, né, quanto mais arrogância, prepotência, ela tem lá no fundo dessa pessoa tem muita insegurança. É uma grande dificuldade de todos nós ser vulnerável, né? E quando a gente tem esse egoísmo, a gente quer proteger o nosso ego. Então, Exatamente. uma coisa que a gente percebe, né, quando nós estamos num ambiente social é que as pessoas elas carregam como se fossem armaduras de máscaras sociais para se proteger, né? Então a gente se transfigura em personagens para se proteger. Exatamente, exatamente. A vulnerabilidade, ela é um trunfo. Eu vejo como um grande trunfo, né? Aí, É, quando a gente coloca a máscara, a armadura, denota, né, que a pessoa está completamente fechada para o seu autodesenvolvimento, para o seu autoconhecimento. Na verdade, o autoconhecimento, na minha ótica, é tudo para nós. Se eu me conheço, né, como eu falei anteriormente para ti, eu vou exercer amor para comigo mesmo, senão eu vou ficar me depreciando. Se eu me conheço, né, eu sei quais são as minhas potencialidades, eu sei quais são as minhas fraquezas, minhas dificuldades. Eu vou fazer o quê? Eu vou tratar de melhorar a parte das fraquezas e potencializar-me naquilo em que eu sou bom, naquilo em que eu me destaco. Então, é focar nisso, né? E não tentar diminuir o outro para se sentir melhor. Isso é um grande engodo do ego. Quem tem discernimento do ego, Fausto, tem tudo, porque ela começa a se conhecer realmente. Quando ela tem o discernimento do ego dela, né? Porque o ego é uma coisa, agora o ego direcionado pelo eu divino, né? Vamos dizer, pela consciência, é outra história. A pessoa ela é humilde, ela reconhece suas falhas, suas fraquezas, ela reconhece as suas potencialidades, ela admira o outro, né? Ela não é uma pessoa instável. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Ela não tem, né? Eu vejo isso, essa outra coisa do narcisista, ele é muito instável, né? Nisso. Uma hora vamos dizer assim, ele admira, né? De uma certa forma, ele se identifica, mas daqui a um pouco ele muda de opinião. Eu vejo isso. Ele muda de opinião completamente. Ele distorce e acaba desdizendo aquilo que, de repente, reconheceu em alguém. Porque se eu admiro alguém, é porque aquilo que eu admiro nesse alguém também está em mim. Muito bom. Assim como os traços de problemas, né? Se eu estou identificando, é porque eu também reconheço em mim. Ó, eu posso também pensar assim: olha, puxa, passei por isso. Eu também passei por isso daí que você está vivenciando. Realmente. A gente precisa olhar para isso com amor. Então, assim, a gente se reconhece uns nos outros quando você tem uma consciência mais expandida. Senão você vai achar que você é o tal, o perfeito, e o resto é resto. Aquilo lá não presta. Isso aí não vale nada. Então, eu tô num patamarzinho ou num pedestal de narcisismo. Eu vou ler algumas outras frases também, que é bem interessante a gente analisar. Como você ousou apontar um erro meu na frente dos outros? Você quis me humilhar. Se É, você não concorda comigo, então você é meu inimigo, está contra mim. Você bem, está me criticando porque não aceita o fato de que eu sou melhor que você. Eu só reagi assim porque você me provocou. Se você não tivesse feito aquilo, eu não teria mentido. Você está me fazendo trair, gritar, magoar você. Você adora estragar os nossos momentos felizes.
Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me agradece? Todo mundo sempre se volta contra mim no final. Eu sou o vilão da história, não importa o quanto eu tente. Então, a responsabilidade nunca é minha, né? Então, a responsabilidade de um casamento ruim não é minha. A responsabilidade de uma profissão que eu não dou certo, não consigo prosperar, não é minha também. É porque eu não tive oportunidade. A culpa é tua, é sempre assim. É culpa do meu patrão, porque eu não tive oportunidade, que não reconhece o meu valor. Então, a grande virada da vida não é culpa, é responsabilidade. Exatamente. Então, a Responsabilidade. culpa dos meus comportamentos, não posso colocar nos meus pais, na minha genética, os meus fracassos. Então, eu sou responsável. O que eu faço a partir de hoje, de agora? Né? O meu passado, realmente, se eu pudesse voltar atrás, Glória, realmente, eu mudaria muita coisa do meu passado. Eu também, meu Deus. Né? Então, eu acho que é estranho algumas pessoas que eu pergunto aí se você mudaria algo do seu passado. Tem pessoas que falam assim, não mudaria nada. Né? Eu acho muito estranho isso, sabe, quando eu ouço isso, porque eu mudaria tanta coisa. Eu também. Mas o que eu faço hoje, então, para mudar o meu futuro hoje? Já que cometi tantos erros com pessoas, com erros comigo mesmo, poxa, realmente errei, mas agora eu estou vivo. O que eu vou fazer a partir de hoje? O que eu vou fazer com a saúde que eu tenho hoje? Eu vou pegar como aprendizado, certo? Todas as coisas que eu acho que eu errei, eu faço assim, sabe, Fausto? Eu vou pegar aquilo que eu acho que eu faria diferente, eu vou trazer para cá como um aprendizado, e nesse presente, nesse hoje, nesse aqui e agora, eu vou fazer algo que vai redundar num futuro melhor. Então, a vida é hoje, é agora, é aqui. Então, se eu estou fazendo algo, né, interessante, hoje, certamente o meu futuro vai ser diferente. Agora, se eu continuar na mesmice, não vai mudar nada, principalmente na questão interna. Se eu estou crescendo, se eu estou vendo, percebendo, né, me percebendo o outro de uma forma positiva, de uma forma que eu veja ao menos um movimento de crescimento, já está louco de bom. Porque o universo é movimento, ele é expansão, né? Ele não é estagnação. Então, se eu estou andando se o meu modus vivendi é estagnação, o que eu vou colher no futuro? Nada. Então, olha, vamos ler mais algumas frases, né, para a gente refletir, que é também muito comum, que é nunca prometi isso, você está delirando querendo criar confusão. Então, é a questão de distorcer a realidade do outro. Você é quem é o verdadeiro egoísta da relação, sempre pensando só em si mesmo. A culpa do plano ter dado errado é sua, você me desconcentrou com as suas inseguranças. Eu nunca disse isso a você. Você está inventando coisas da sua cabeça. Você é sensível demais, tudo para você é um drama. Isso é loucura da sua parte, você precisa de ajuda médica. Essa palavra sai muito da boca do narcisista. Loucura. Você sabe o que eu estava lendo esses dias? Que que tem muita gente que tem os dois transtornos. O transtorno do déficit de atenção, né? Junto com o transtorno da personalidade narcisista. Você acredita que pode ter os dois? Meu Deus, falei, está perdida essa pessoa se ela não buscar autoconhecimento. E numa Ela criança... vai se perder em si mesmo, talvez numa próxima vida... Então, numa criança, né, o que a gente pode também, às vezes, gerar um complexo numa criança? Por exemplo, né, se a gente começar a tratar a criança como se fosse um rei e rainha, como se não tivesse limites para nada, né? Como se ela pudesse mandar dentro de casa, fazer o que quiser, nós estamos desenvolvendo numa criança um complexo narcisístico, Sim. Porque ela não sabe mais o que é limite, não tem mais limite para as coisas, né? Sim. Então, tudo que eu quero, eu recebo, tudo a vida toda é para servir a mim mesmo, né? Exato. E também ao sentido contrário. Se houver abuso, rejeição, negligência, a pessoa também ela pode fazer o efeito rebote. Né? Então, eu fui tão humilhada que agora eu quero mostrar que eu sou muito bom. Né? Eu
fui tão ferida que agora eu quero ferir o outro como me feriram, né? Eu quero tratar o outro, rebaixar o outro como eu fui rebaixada, né? A criança Sim, inconscientemente ela pode buscar isso na fase adulta, entende? E tem também os elogios condicionais. Pais que demonstram amor e aprovação quando o filho atinge o sucesso. Mostrar amor só sob certa condição. Então, o meu valor está em fazer certas coisas, eu demonstrar certas coisas. Eu só tenho valor se eu mostrar que eu sou especial. Não pelo que eu sim, sou, mas pelos meus comportamentos. Então, sim, isso vai desenvolvendo um mecanismo de defesa do ego. Né? sim, Muito do complexo do exatamente. narcisista são mecanismos de defesa do ego, Exato, para que o ego se proteja. Mas por detrás de toda essa fachada, né, de proteção, existe um ego frágil, um ego carente, um ego que necessita ardentemente de amor. sim, exatamente. De apreço, de validação, né? Porque a partir do momento que você, né, na idade adulta, você se conhece, você se percebe, tem a autopercepção, você não precisa mais de validação. Por mais que você reconheça que você tem uma dificuldade, você não precisa mais de validação, você não sente essa necessidade. Isso é um grande sinal de que você está consciente de si mesmo, consciente de quem você é, consciente do que você está fazendo, né? Que você é uma consciência em expansão e que está se conhecendo e sabe para onde está indo. Então, isso é uma grande descoberta, né? De si mesmo. E toda essa conversa e debate, ela tem a premissa, e que me dá forças isso para continuar, é que o menos doente ajuda o mais doente. Exatamente. Todos O menos nós, doente ajuda o mais doente. Eu ri muito com essa frase quando eu é, ouvi a primeira vez. todos nós somos muito carentes de ajuda Sim, e temos grandes lacunas em nosso emocional, sim, por traumas, por debilidades. Não é à toa que um terapeuta busca ser terapeuta só porque eu sou tão bom que agora eu vou ajudar os outros, né? não, não Né, é eu isso. acredito que o terapeuta, ele é terapeuta porque ele buscou tanto ajuda, né, que ele foi tão ajudado, recebeu tanta ajuda e Isso, tratou tantas coisas em si mesmo, que agora quer compartilhar isso com as outras isso, pessoas. Então, o exatamente. terapeuta é o mais ferido, é o mais machucado, mas que teve consciência de procurar ajuda e dizer, Exato, opa, eu preciso me curar, eu preciso tratar as exato, minhas feridas, né? O exatamente. terapeuta não é aquele que é melhor que ninguém, ele é Não é. aquele que se permite ser vulnerável para ajudar a Exatamente. si mesmo em primeiro lugar. Ótimo, Né? perfeito essa Então, colocação, porque terapeuta, as pessoas acham que terapeuta é perfeito, mas como assim? Eu já tive muitas, vamos dizer assim, discussões com o próprio cliente, mas como você assim, eu falo, gente, eu não sou perfeita, eu estou no processo também junto com vocês. Talvez eu esteja um pouquinho mais à frente, porque eu comecei antes a fazer terapia, e eu sou uma terapeuta que faz terapia ainda. Então, se um dia eu busquei ajuda, é porque realmente eu estava vendo que a minha vida não estava legal e que eu estava repetindo determinados padrões e eu percebi essa repetição. Nossa, eu não posso mais continuar assim, eu preciso fazer algo. Aí você começa a fazer, você começa a perceber-se. Quando você começa a se perceber, puxa vida, a tua consciência ela dá um salto quântico. E nesse salto você fica, puxa vida, não tinha visto isso, agora estou vendo. Aí você toma um outro caminho. Então, assim, essa ideia de que as pessoas acham que, você se diz terapeuta, sim, eu me digo terapeuta, porque eu já busquei terapia, busco terapia e auxilio outros naqueles que estão um pouquinho mais atrás de mim. Eu já estou com, né? São níveis de consciência. Então, aquele que eu estou ajudando, a espiritualidade sabe o que faz. Ela coloca exatamente aquele que eu consigo efetivamente apoiar. Ele não vai me dar alguém que está acima, ele vai me dar alguém que está é, ou ali no igual ou um pouco mais, um e, nível menos, e esse menos debate, né, clareza, aonde eu vou ter a clareza de apoiá-lo, senão eu não vou conseguir. e esse debate, pelo menos para mim, né, tem um intuito, primeiramente, de me gerar lucidez. Né? Não Exato. estou fazendo isso para, primeiramente, eu vou ensinar os outros Eu sou tal. alguma teoria. Né? Não, primeiramente, se nenhuma pessoa ouvisse essa live, tudo bem, para mim, gerou uma mudança, um descômodo, né?
do meu lugar, né? Só que agora eu posso também compartilhar essas ideias que eu estou também refletindo. Esse é o objetivo dessa live, né? Gerar, primeiramente, a mudança em nós, a reflexão em nós, Sim, né? Para poder exato, ajudar os outros. exatamente. Então, quero te agradecer pela tua disponibilidade, de estar conversando, e nós estamos com esse projeto, então, de estar todas as segundas-feiras trazendo algum tema de relevância para despertar a nossa consciência, né? Trazer lucidez à nossa consciência. Então, muito obrigado, Glória, pela sua disponibilidade, e eu deixo com você, então, as considerações finais. Eu também quero te agradecer pela oportunidade. Eu estou muito feliz com esse movimento. Eu achei que eu ia ficar nervosa e eu estou bem tranquila. Isso para mim é um sinal positivo, né? A minha tranquilidade e sensatez nesse momento contigo. E falar sobre isso é falar sobre nós, é falar sobre eu, sobre você, sobre o outro, porque na verdade nós somos uma coisa só. Então, a nossa consciência ela precisa estar se expandindo para que a gente possa adquirir lucidez. Lucidez. Isso é a coisa mais importante. É isso. Muito Agradeço obrigado. muito a tua contribuição, o teu convite. Espero a gente possa ir adiante com isso e fazer um bom trabalho. Muito bom, muito obrigado.